Olá, amigos! Tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Encontro Fraterno. Hoje falando um pouco sobre a influência dos espíritos nas nossas vidas, a importância de mantermos positivos e saudáveis os nossos pensamentos. Para conversar conosco, Régina Oliveira, companheira nossa de trabalho aqui da Federação Espírita, estudiosa da doutrina. Você acompanha ainda Calcide Sarroris com o Evangelho Responde e a dica de leitura da semana com a Virgínia Wilson. Finalizando o programa, o Momento Cultural. O programa é feito sempre pensando em você. Fique conosco. Hoje temos a alegria de receber para um bate-papo a nossa amiga Régina. Régina, seja muito bem-vinda ao programa Encontro Fraterno. Obrigada, bom dia a todos. E hoje nós estamos falando um pouco sobre o pensamento, sobre a influência que os espíritos podem produzir nos nossos pensamentos. Será que existe essa influência? Régina, para começarmos, seria bom nós identificarmos quem são esses espíritos. Nós temos muitas pessoas que creem ainda naquela história da alma penada, né? Do fantasminha, com aquela aparência de um lençol branco, com os olhinhos. Quem são esses espíritos? Eles realmente existem? Existem, não só existem, como a gente pode afirmar, segundo a literatura espírita, segundo a quantidade de livros contendo fatos espíritas, né? Que esses espíritos somos nós mesmos ao desencarnar. Estamos por aí, ficamos por aí, muitos não têm a consciência sequer que desencarnaram, né? Permanecem no local de seus afetos, né? No seu local e continuam ao nosso lado sem terem a noção sequer que desencarnaram. Então o espírito ele pode ter ainda a impressão de que ele continua vivendo aqui entre nós. Com certeza, porque ele continua vivendo mesmo, né? Dependendo do seu grau de entendimento, do seu nível evolutivo, ele continua entre nós mesmos. Muitos, assim, participam, começam, assim, devagarzinho, eles começam a perceber ao longo de muito tempo que as pessoas não mais lhes dão atenção, né? E começam a se perguntar, sempre eu repito, dependendo do nível evolutivo, do entendimento de cada um, do merecimento de receber um auxílio espiritual ou não, eles permanecem muito tempo, o tempo que for necessário, junto conosco. E nesse caso, quando os espíritos não percebem, na verdade, que eles estão desencarnados, isso também indica que existe um estado de perturbação. Sim, com certeza. Todo aquele que lesa a lei de Deus, né? Em desequilíbrio, todo aquele que lesa seus irmãos, ele, ao desencarnar, ele sofre um estado de perturbação. Porque o que acontece? Ele desencarnando, ele vai ter um contato direto com seus desafetos. Muitas vezes nós estamos aqui e muitas vezes não, sempre recebemos influências, né? Só que não visualizamos, não percebemos de onde vêm essas influências. E ao desencarnar, você está sempre de acordo com o nível evolutivo, estamos cara a cara com esses desafetos que deixamos no passado e que se encontram no plano espiritual. E você disse que muitas vezes esse espírito que morre, porque quando nós estamos falando aqui de desencarnação, nós estamos nos referindo à morte, propriamente como é comumente chamada, não é? Entre nós. Esses espíritos que deixam o corpo e continuam, você disse, eles buscam os seus afetos. Mas eles também podem buscar os desafetos com o objetivo de se vingarem de alguma coisa? Também. Sempre depende do entendimento. Assim como os espíritos, Ivana, é tão simples de entender, eles continuam o seu plano mental, vamos colocar assim, né? Que é o que nos dirige, tal qual nós estamos aqui na Terra. Então, se aqui, encarnados, você tem um objetivo construtivo, um objetivo no bem, você é uma pessoa ativa, que quer trabalhar, que quer produzir, que quer criar, no plano espiritual, você vai continuar com essa mesma trajetória, só que potencializada, porque você, ao deixarmos um corpo denso aqui, o nosso corpo de carne, essa nossa visão, ela se transforma, ela clareia, vamos colocar assim. E os espíritos equivocados ou desequilibrados, nossos irmãos, todos eles, né, também
aquele que persiste aqui numa ideia de vingança, que engendra o mal de uma forma geral, ao desencarnar ele vai continuar com esse mesmo papel dele. Ou seja, não é porque morreu, desencarnou que ficou bonzinho. De jeito nenhum. Mas esses espíritos que vivem aqui conosco, nós sabemos que são numerosos, não é? Nesse momento aqui, possivelmente nós tenhamos vários aqui participando conosco desse momento de entrevista. Mas alguns espíritos, e a grande maioria, eles são direcionados para outros locais, não é isso? Eles não ficam vivendo o dia a dia aqui conosco. Então, como eu disse antes, depende do entendimento, do nível evolutivo e de merecimento. Então, vamos supor que é um espírito que tem assim, realizado um grande trabalho no bem, mas ele não tem a noção de reencarnação. Ele se recusou nesse estágio, nessa época, nessa encarnação dele, a pensar em reencarnação, mas é um trabalhador cristão, é um trabalhador caridoso. Ao desencarnar, ele vai ser socorrido com toda certeza e com toda a delicadeza necessária para que ele não fique chocado com o seu estágio com seu estágio mesmo de desencarnado, ao voltar para a verdadeira vida que é espiritual, né? Então, assim, todos temos assistência de acordo com o merecimento e com o entendimento. Então, se esse espírito, enquanto encarnado, ele se recusava a pensar em reencarnação. Ou até no prosseguimento da vida. Ou até no prosseguimento da vida. E isso, eles vão, os mentores espirituais, a misericórdia de Deus é infinita, os livros mostram pra gente. Os mentores espirituais vão deixar que ele permaneça nessa ilusão até que seja colocado isso para ele de forma a não agredi-lo, de forma que ele possa aceitar aquilo sem se chocar, sofrendo o mínimo possível. Muito bem, nós estamos falando aqui hoje sobre a existência dos espíritos e se eles influenciam ou não nas nossas vidas. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho, mas antes você confere a dica da leitura da semana. Até já! Nossa dica de hoje é um livro fantástico que fala de Jesus. Boa Nova, mais uma vez uma psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier e o espírito é Humberto de Campos. Esse livro relata fatos acontecidos durante o messianato de Jesus. Nós temos ali uma história sobre Maria de Magdala, nós temos uma história sobre os apóstolos, enfim, são vários capítulos nos mostrando a vida, o dia a dia de Jesus e seus apóstolos. Nos possibilita vivermos momentos intensos, como se nós estivéssemos transferindo-nos para aquela época e nos acrescenta a nível de conhecimentos e de aprendizagem. Leiam Boa Nova, de Humberto de Campos, um livro que nos conduz realmente à paz e a meditações, nos possibilitando maior serenidade. Boa leitura! Olá! Nós da Federação Espírita do Estado de Goiás queremos convidá-los para estarem conosco no Carnaval de 2013 em Goiânia. Nesse período do Carnaval, de 9 a 12 de fevereiro, acontecerá no Centro de Cultura e Convenções de Goiânia o 29º Congresso Espírita do Estado de Goiás. Nesse evento, você tem oportunidade de programação para toda a família, adultos, juventude, infância. Será uma grande alegria tê-los todos conosco, porque trata-se também de um momento de confraternização, de rever os amigos, de fazer novos amigos que vêm para Goiânia, oriundos de vários estados do Brasil inteiro. Venham para Goiânia, participem conosco desse congresso, que é uma verdadeira festa de luz do movimento espírita do Estado de Goiás. Te esperamos aqui!
Estamos de volta hoje falando sobre a influência dos espíritos nas nossas vidas. Será que esses espíritos influenciam? Num primeiro momento, nós vimos com a nossa amiga Régina, que está aqui conosco conversando, que os espíritos de fato existem. E a literatura espírita é rica com várias obras que nos mostram como é que se dá essa passagem do plano físico para o plano espiritual, com a morte do corpo. Régina, voltando ao nosso assunto, esses espíritos que muitas vezes estão aqui conosco no nosso dia a dia, eles têm a capacidade de nos influenciar nos nossos atos do cotidiano? Na questão, se não me engano, se não me falha a memória, na 459 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta: influem os espíritos em nossas vidas? E os espíritos têm uma resposta assim direta, sem deixar margem à dúvida: sim. De ordinário são eles que nos dirigem. A tal ponto, de ordinário são eles que nos dirigem. Isso pode gerar muitas inquietações, né? Porque a princípio nós podemos dizer, então quer dizer que eu não tenho livre-arbítrio? Os espíritos é que estão me conduzindo? Não, de forma alguma. É porque há influência o tempo todo, mas sempre quem decide qual influência nós vamos seguir, se é a boa ou se é a negativa, somos nós. O nosso livre-arbítrio é respeitado até o ponto de não lesarmos os nossos irmãos. Quando Deus, se levamos uma vida desequilibrada, equivocada, vamos colocar assim, né, no mal, aquilo é permitido até o ponto que Deus resolve dar um basta e fala: não, meu filho, não é por aí, né? Silenciosamente, na forma geralmente de passagens que precisamos atravessar, geralmente difíceis, para que possamos entender que lesar o próximo é a última coisa que devemos aprender. Aliás, o objetivo da encarnação é o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual e moral, né? Então, ninguém reencarna para fazer o mal. Se persistimos nesse equívoco em relação à lei de Deus e praticando o mal, vai chegar o momento que Deus, amorosamente, através das dificuldades que precisaremos para aprender que não devemos fazer isso, aí sim Ele intervém. Mas do contrário, de uma forma geral, ele respeita o nosso livre-arbítrio, né? Uhum. Sempre nós recebemos as influências diuturnamente, boas, o tempo todo você tem o seu anjo de guarda, que é um espírito amigo, que ao reencarnar, ele está junto com você. Eu te amo, meu irmão, e eu estou com você o tempo inteiro, te orientando quanto ao bem, quanto à lei de Deus. Mas também, por causa de nossas mazelas morais, né, dos nossos vícios, que todos que estamos na Terra temos esses vícios morais ainda. Quais seriam, Régina, para as pessoas entenderem o que é um vício moral? Um vício moral, maledicência, um vício moral feio, né? Mas todos, a maledicência, a calúnia, a difamação, a mentira, de uma forma geral. O egoísmo, o orgulho. Todos oriundos do orgulho e do egoísmo, né? Então, esses vícios morais faz com que mantenhamos ainda sintonia com espíritos na mesma faixa vibratória que nós. Então, você falou a palavra sintonia. Quando você fala dessa questão de sintonia, nós lembramos do rádio, não é? Que nós podemos mudar ali e sintonizar a rádio da nossa preferência. Com o pensamento, o processo é semelhante, ou seja, nós podemos sintonizar o pensamento. Como é que funciona? Exatamente isso. O exemplo do rádio até é muito oportuno e didático. Se, por exemplo, a rádio A tem uma determinada frequência vibratória, um determinado comprimento de ondas, e a rádio B tem outro. Então não adianta você falar: não, eu quero ouvir a rádio A, e na sua cabeça, né, no dial, você digitar os números que dizem respeito à rádio B. Então assim é o nosso pensamento, nós somos um dínamo gerador de energias. A Terra é um grande magneto e tudo que está na Terra emite energia. E isso é mensurável através de comprimentos de ondas. A obra de André Luiz é muito clara nesse aspecto para quem quiser ter uma noção melhor, e particularmente mecanismos da mediunidade e nos domínios da mediunidade.
Então, o nosso pensamento emite, sim, ondas, né, em determinada frequência vibratória. Segundo os instrutores espirituais, os espíritos puros, os espíritos angélicos, têm uma frequência bastante curta, um comprimento de onda bastante curto. Nós outros encarnados aqui, espíritos imperfeitos ainda, um comprimento de onda médio, e os espíritos mais primitivos, inclusive animais, um comprimento de onda bem largo, bem de acordo com o nível evolutivo de cada um. E isso, como acontece no rádio, nós sintonizamos com os nossos afins, que na mesma faixa vibratória. Ou seja, se eu tenho bons pensamentos, se eu procuro pensar no bem, fazer o bem, consequentemente eu estarei em sintonia com espíritos semelhantes, que também pensam dessa forma. Com certeza. E mais, com espíritos que ficam felizes de perceber que você recebe a influenciação boa deles. São espíritos todos já num trabalho constante, né, incansável no bem, e eles ficam muito felizes quando nós aceitamos suas sugestões. E essas sugestões, elas nos chegam como se fosse uma intuição que nós temos? Palavra certinha, intuição, né? Geralmente, às vezes vamos colocar um exemplo aqui nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? Você está entre a cruz e a espada, faço isso ou faço aquilo. E de repente você fala, nossa, eu tive aquela intuição. Muitas das vezes essa intuição é o nosso anjo amigo, nosso anjo guardião te orientando quanto ao melhor proceder. Porque o nosso anjo guardião sabe do planejamento que nós fizemos ao reencarnar e, acima de tudo, ele quer o nosso bem, ele quer a nossa vitória, ele quer o bem em geral. Muito bem, nós vamos novamente para um pequeno intervalo. Você vai assistir o Calci com o Evangelho da Semana. E na volta nós queremos saber um pouco mais sobre esse anjo guardião. Quem é o nosso anjo guardião? Daqui a pouquinho. Mateus, capítulo 24. Versículo 27, especificamente ele. Olhem só a informação que Jesus nos dá. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus está dizendo como será a vinda a se renovar do planeta Terra. E o curioso aqui, companheiros, é quando ele fala assim como o relâmpago, que sai do Oriente para o Ocidente, da direita para a esquerda, de um ponto extremo para outro ponto extremo. E me lembrou muito, ao ler esse versículo, o trabalho extraordinário de um homem em Cristo chamado Paulo de Tarso, que efetivamente saiu do Oriente e foi pregar no Ocidente o cristianismo, renovando velhas tradições que já não faziam, não poderiam mais fazer parte do dia a dia da humanidade. Renovou, trouxe uma oxigenação extraordinária em termos de evolução. Foco no Cristo. Cristo é o líder de todos nós. Cristo está à frente. Paulo de Tarso, como que impregnado pelo chamado de Jesus às portas de Damasco, sai pelo mundo afora, não contente apenas em divulgar o cristianismo no Oriente, ali em Jerusalém, ali na Antioquia da Síria, segue, dobra ali aquela pequena parte e vai em direção a Tarso e entra pelo Ocidente afora, divulgando o Evangelho
e numa rapidez extraordinária obtém êxito. As comunidades cristãs formadas por Paulo de Tarso em muito pouco tempo, o sabor do seu verbo, do seu entusiasmo, levou a mensagem de Cristo conforme previsto aqui por Jesus, como um relâmpago, do Oriente para o Ocidente. Parece que Jesus aqui apresenta uma profecia com relação à atuação sublime e extraordinária deste homem em Cristo, chamado Paulo de Tarso, cujas cartas merecem análise apurada, cujo livro, Atos dos Apóstolos, merece estudo aprofundado, para nós verificarmos as facilidades que temos hoje para divulgar o Evangelho e as dificuldades que eles tiveram para levar do Oriente para o Ocidente, para o mundo inteiro, a mensagem do Cristo. O Evangelho responde. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta falando hoje sobre a influência dos espíritos nas nossas vidas. E conversando conosco, a Régina Oliveira, companheira de trabalho aqui da Federação Espírita de Goiás. Régina, você falou agora há pouco sobre a presença desse anjo guardião. Quem é esse espírito que está sempre conosco? Acima de tudo, um espírito que nos ama, acima de qualquer coisa. É um espírito amigo, na verdade, é um espírito com o qual nós temos afinidades e sempre, por vezes, de longa data. Nós aqui encarnados, através das elucidações de nossos amigos espirituais, principalmente sempre através da obra de André Luiz, que ele nos descortina o plano espiritual de uma forma inconfundível e clara, colocando acima de tudo a misericórdia de Deus para conosco. Esse anjo guardião ou anjo amigo é um amigo, tal qual hoje nós somos amigas aqui e há uma afinidade, que aquela afinidade vai se estreitando e tal. Ao desencarnar, nós temos a grata satisfação de nos encontrarmos com esses verdadeiros afetos, né? Que esses laços não se destroem. E é lá que nós planejamos, né? A reencarnação. A reencarnação. Ou seja, na verdade, quando nós falamos o anjo guardião, não é aquele espírito que Deus já criou puro para nos proteger. De forma alguma. São amigos espirituais com quem tecemos, né, trabalhamos de longa data e que, acima de tudo, nos conhecem, sabem da nossa verdadeira identidade espiritual, daquilo que realmente desejamos e se propõem a nos ajudar em nossa provação aqui, nossa encarnação na Terra. Mas esse espírito protetor, ele respeita o nosso livre-arbítrio, não é isso? Com certeza, em absoluto, de tal forma que, segundo os nossos instrutores espirituais, ele é quase que incansável em nos orientar, em nos intuir quanto ao verdadeiro, o nosso objetivo aqui e quais ações devemos tomar mesmo, quais atitudes devemos tomar visando o nosso bem e o bem, o bem geral, o bem de toda a comunidade. Mas, respeitando o nosso livre-arbítrio, se resolvemos deixar aquele planejamento reencarnatório de lado. Se chegamos aqui e decidimos, não quero trabalhar mais, né? Não quero fazer isso, eu resolvi estacionar. Eu posso resolver, né? Aí ele também se afasta um pouco. Ele viu que, né, todos os esforços dele têm sido em vão. Ele nos deixa um pouco as outras sugestões, porque o tempo todo nós somos sugestionados, né? E essas sugestões, por vezes, elas podem ter uma influência de tal forma que os espíritos passam a nos dirigir?
seria o que nós chamamos de obsessão? Sim, com certeza. A obsessão, ela se gradua, ela tem vários graus, né? Ela tem a obsessão simples, tem a obsessão propriamente dita e tem até a possessão e a subjugação. Mas é importante saber, né, que qualquer nível de obsessão a que sejamos submetidos, sempre o start partiu da sua aquiescência. Ou seja, eu permiti. Você permitiu aquela influência. Então, quanto mais você permite, quanto mais você se compraz naquela ideia, mais o espírito chega perto e quando ele percebe que ele está conseguindo te manipular mesmo a tal ponto, isso gera uma série de desequilíbrios, inclusive desequilíbrios no nosso corpo somático. Vamos buscar um exemplo bem da prática para tentarmos entender bem esse processo. Digamos que eu seja uma pessoa que leve uma vida de forma leviana, no campo sentimental. Aí eu resolvo me casar e penso, agora eu tenho somente, né, esse companheiro ou essa companheira. Então agora, né, mudei o meu modo de vista. Só que de repente tem um companheiro espiritual que diz para mim, olha, que é isso, né? Você não é essa. Olha que moça bonita passando ali, você vai deixar passar e tal? E eu posso ou não ceder a esse tipo de influência. Exatamente. Essa influência nós sofremos o tempo todo. Para a gente ter uma noção, Ivana, estima-se, segundo uma fala de Emmanuel, que a Terra ela possui em torno de 20 bilhões de espíritos. Uma parte encarnada, quer dizer, 2/3 desencarnados. E nós vivemos um mundo de inter-relação, de influência a todo tempo, né? Essas vibrações estão aí. Então é por isso, ao invés de Jesus explicar tudo isso para nós, a questão da sintonia, a questão do nosso da nossa perseverança no bem, ele falou simplesmente orai e vigiai. Vigiai, que pensamentos são esses, né? Para onde que vai te levar? Aí é como você perguntou antes, o nosso livre-arbítrio é respeitado? É sim, né? Só que até determinado ponto, chegou num ponto de desequilíbrio tal, no caso da obsessão mesmo, ela pode inclusive gerar um desequilíbrio tal que a pessoa precisa ser internada, loucura propriamente dita. Bom, nós estamos finalizando, né? O nosso tempo está acabando. Eu gostaria que você deixasse as palavras finais. Se tiver algum livro que você queira indicar para os nossos amigos que queiram conhecer mais sobre o assunto. Bom, obra básica, sempre a codificação partindo do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese. E a Gênese, né? E assim, eu sou suspeita para falar um pouquinho, mas eu gosto muito e é considerada obra complementar a obra de Chico Xavier, particularmente André Luiz. Ele descortina o plano espiritual para nós de uma forma clara, inconfundível e deixando claro a profunda misericórdia, o profundo amor de Deus por todas as suas criaturas. Nos sentimos seguros em indicar André Luiz. Muito bem, nós te agradecemos muito, Regina, por ter estado conosco aqui hoje. Muito obrigada, bom dia a todos. E nós agradecemos a você que tem sempre nos acompanhado aí no decorrer de todos esses anos, que todos nós tenhamos uma ótima semana. Caso você queira conhecer mais sobre o nosso trabalho, acesse o nosso site feego.org.br, também a nossa página no Facebook e dá uma curtida. O programa Encontro Fraterno é o Espiritismo na sua TV. Você assiste o Momento Cultural e nos encontramos semana que vem. Até lá! Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e morremos pra